Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Sou o teacher Ademir Ribeiro e nós vamos trabalhar então hoje aí algo muito importante para vocês aí quando vocês forem fazer as avaliações aí nos próximos anos, no final do ano, né? Que são aquelas provas de Enem, de vestibulares. São as estratégias de leituras que podem facilitar bastante a vida de vocês quando estiverem fazendo essas avaliações, tá certo? Vamos ver o conteúdo da nossa aula, depois a gente parte então para a nossa aula na prática, olha só. Então o que nós temos para hoje, na aula de hoje, né? Nós temos Reading Strategies, são as estratégias de leitura, e é uma revisão, né, daqueles conteúdos, né, que já foi visto em algum momento. Né? O ensino médio a gente trabalha então bastante quando nós trabalhamos bastante, né, porque vocês vão fazer essas avaliações aí nos próximos anos, então o ensino médio trabalha muito com a leitura. Então, trabalhar essas estratégias é muito importante justamente para fazer essas avaliações previstas, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é o seguinte, olha só. O tema da nossa aula é False Cognates, que são os falsos cognatos, tá certo? Falsos cognatos, então, são aquelas palavrinhas que se parecem com outra em língua inglesa, com a língua portuguesa, mas têm significado diferente. Por que que isso vai ajudar vocês? Conhecendo essas palavras, né, são algumas palavras, são até bastante palavras que se parecem com outras em língua portuguesa, mas o significado é diferente. Tá? São bastante palavras, mas nós utilizamos, assim, as mais conhecidas não são muitas. E visando, então, esse tipo de palavras, né? As palavras que nós mais utilizamos, as mais comuns, é que nós trabalhamos, então, os falsos cognatos, né? E elas são importantes porque farão com que vocês não errem na hora que vocês estiverem lendo e interpretando um texto, tá? Não perca toda a interpretação por causa de uma palavra que você achou um significado divergente daquilo que de fato é. Então, são palavras que se parecem, mas não é, que são os false friends, tá certo? Os falsos amigos. Também uma terminologia para falso cognato, false cognates, tá certo? Vamos iniciar a nossa aula mesmo agora mostrando, então, alguns tipos de falsos cognatos. Olha só. Então, gente, nós temos aí nossos falsos cognatos, né? Olha só, a imagem, aí eu vou mostrar para vocês uma frase que é bem comum. Olha só, vou dar uma pequena pausa. My car has some dents. Qual é a tradução óbvia dessa palavrinha, né, ao primeiro momento? Né? Ela se parece muito com dente, mas não é. Essa palavrinha é um falso cognato, né, que significa, nesse contexto, amassado. Tá? Então, o meu carro tem alguns amassados. Até a própria imagem, né, leva a crer que seja dentes, mas não é. Então, repare que os falsos cognatos causam mesmo problemas na hora de interpretar. Então, a palavrinha dents significa amassado, tá? E aí tem algumas palavras também, já vou adiantando, que elas são contextualmente falsos cognatos, tá? Porque às vezes uma palavra tem uma tradução que de fato é uma cognata, mas tem outros que são divergentes. Então, ela pode ser parcialmente cognata ou parcialmente falso cognato, tá certo? Algumas palavras têm essa possibilidade, que ela tem várias traduções, uma ou outra de fato bate com a tradução em língua portuguesa, né, aquela tradução óbvia, mas as outras não. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas palavras, tá? Mas também não são muitas assim que causam esse tipo de problema. Essa aqui, então, é um falso cognato e significa amassados, tá? Então, uma tradução. Obviamente, quando eu falo de um carro, sorrir, mostrar dentes não é algo de um carro, né? Essa personificação não acontece no carro, mas, né, essa palavrinha, ela pode causar aí um certo erro quando for traduzir. Ela significa, então, amassado. Continuando, lembrando, né, que todas essas palavras que nós estamos vendo são falsos cognatos, né? São aquelas palavras que nós somos levados a interpretar de forma errada. Essa também é bastante conhecida, tá? A palavra exit. A palavra exit significa, então, sair e não êxito. Não é uma palavra, então, que eu vou mostrar para vocês aí ao longo da aula também. É uma palavra que pode causar algum problema na hora de interpretar. A partir de hoje, não mais, tá? Que vocês vão memorizar. Uma boa dica, anotem essas palavrinhas, né? Especialmente aquelas que vocês ainda não conhecem, mas que são falsos cognatos. Elas podem ajudar vocês aí na hora de ler, tá? Continuando, então, aí, a palavra exit significa saída e não êxito, como possa parecer, tá certo? Então, gente, esses dois falsos cognatos, a palavra dentes e exit,
são dois tipos de falsos cognatos bastante utilizados aí. Então, a partir de hoje não vai mais causar problema. Continuando agora, gente, então, nós vamos mostrar mais sobre false cognates, né? Mais um vídeo aí com os falsos cognatos, eu vou mostrando para vocês e comentando aí acerca desses falsos cognatos. Acompanhe. Então, nós temos aí a personagem andando, né? Aí vai aparecer um falso cognato. Vamos ver qual é. Olha só, a frase. Pedro saw Victoria on his balcony. Então, Pedro viu a Vitória nessa palavrinha aí. Qual é o significado dessa palavrinha aí, gente? O que leva a crer que seja? Vamos ver? Então, a palavrinha balcony significa, gente, não é balcão, tá, gente? Ela não é balcão, ela significa, então, sacada, tá? Aí o nosso personagem aí, né? Olha só, qual é a frase que vai vir? Então, ele não está, né, no balcão, né? A palavrinha exit significa sair e não êxito. Então, olha só essa palavrinha, essa frase. Let's have lunch now. Vamos almoçar agora. Né? Vamos almoçar agora. Quando você lê no primeiro momento, a palavrinha lunch se parece com o lanche, não é verdade? Mas não é. Ela é uma palavrinha, ela é um falso cognato. Olha só a diferença. Então, lunch leva a crer que seja lanche, mas não é, tá? Então, olha só. Eu tenho café, alguns doces, né? Típico de lanche, mas não é, né? Nós temos aí um sanduíche, né? Mas não é. O correto é almoço e não lanche. Então, a palavrinha aí que nós utilizamos aí e que é um falso cognato, tá certo? A palavrinha balcony e também a palavrinha lunch são duas palavras aí também falsas, né? Falsos cognatos. Vamos ver a definição de falso cognato agora, olha só. Falso cognato, então, gente, são aquelas palavras, né, em língua inglesa que tem uma palavra muito parecida em língua portuguesa, né? São palavras que são parecidas tanto na pronúncia quanto na escrita, né, entre os dois idiomas, mas porém tem a palavra, o significado diferente ou divergente. Então, palavras cognatas são aquelas que se parecem, mas não são. Vou mostrar para vocês agora mais uma lista também de palavras de falsos cognatos bastante utilizados, né? E que a gente tenta aí fazer com que vocês memorizem para não ter mais problema com essas palavrinhas na hora de ler. Então, false cognates, nós temos a palavrinha fabric. Então, fabric significa o que, gente? Parece ser fábrica, olha só, né? A imagem também deixa claro, mas não. A expressão fabric significa, olha só a tradução, a tradução real dessa palavrinha. Não é fábrica, e sim, que eu vou mostrar para vocês na sequência, a tecido, tá? Então a palavrinha fabric não é fábrica, e sim tecido, um falso cognato bem típico. Na sequência eu vou mostrar para vocês parents. Parents significa, olha só, um monte de pessoas reunidas, parece parentes, não é verdade? Mas não é. De fato ela significa, olha só a tradução, o significado real, pais. Então parents não são parentes, e sim pais. Outro falso cognato também bastante conhecido. College. College significa o quê? Não é colégio, né? Remete a colégio, mas não é. Olha a tradução, né? O significado de college é faculdade e não colégio. Então, repare que é um falso cognato aí bem fundamentado, né? Não tem como ser nem próximo o significado é. Então, college significa faculdade, não colégio. Continuando. Agora nós temos library, né? Leva a crer que seja livraria, não é verdade? Library significa livraria, mas não é. Olha só o correto significado de library. Significa, então, biblioteca. Então, library é biblioteca. Livraria seria bookstore, tá? Bookstore seria livraria. Nesse caso, library, então, é biblioteca. Olha só a lista de falsos cognatos que nós vimos. Olha só a lista toda de falsos cognatos. Fabric significa tecido e não fábrica. Parent significa pais e não parentes. College significa faculdade e não colégio. Library significa biblioteca e não livraria, que por sua vez seria bookstore. Continuando, vou mostrar para vocês agora mais alguns
false cognates. Olha só, gente, vamos ver? Uma lista, então, de falsos cognatos. False cognates. Olha só essa palavrinha, gente. Actually. Actually. Né? Ela se parece, leva a crer que seja, de fato, atualmente. Mas não. Ela significa, então, na verdade. A palavrinha actually significa na verdade. Essa palavrinha aqui, atualmente, em língua inglesa, uma das traduções é nowadays. Tá certo? Então, repare que há uma diferença mesmo de significado. Actually não é atualmente, né? E, na verdade, actually significa na verdade, enquanto que atualmente, né, a tradução correta seria nowadays. Continuando. Então, a palavrinha actually significa na verdade. Nada a ver, então, com a primeira tradução. A palavrinha assist. Aqui tem um pequeno errinho, tá, gente? A palavrinha assist, ela é uma palavra que leva a crer que seja assistir, né? Assistir TV, por exemplo. E o significado real dela, tá? O significado real dela, de fato, é ajudar, tá? Ajudar. E então, esse to help aqui, ele não cabe, tá? Porque a outra forma de ajudar em língua inglesa, nós trabalhamos com o verbo to help. Mas nesse caso aqui, assist também entra nessa questão de ajudar. Lembra que eu falei anteriormente que algumas palavras têm uma tradução, que são parcialmente falsos cognatos? Esse é um exemplo. A palavrinha assistir, primeiro, ela não é assistir TV, por exemplo. Então, de fato, nesse contexto, ela é um falso cognato. Só que uma das traduções possíveis dela, né, é ajudar, né, assistir no sentido de ajudar. Então, ela é parcialmente aí uma palavra, né, um falso cognato. Deu para entender? Olha só, assist não é assistir TV. Então, nesse contexto, ela é um falso cognato. Só que quando eu pego assist no sentido de assistir, de dar assistência, de ajudar, tá? Então, nesse caso, ela é um cognato, tá certo? Porque essa palavra tem duas traduções possíveis, né? Dar assistência ou ajudar, que basicamente são sinônimos, né? Então, esses dois significados faz com que essa palavrinha assist seja uma palavra, por ora, falso cognato, em um outro contexto ela pode ser um cognato, tá certo? Mas o que ela não é de fato é assistir TV. Continuando. Vamos ver qual é a outra palavrinha que nós temos? Então nós temos assist, que significa então ajudar e não assistir TV. Beef. Beef é uma palavrinha muito conhecida, ela não é bife, como nós temos em língua portuguesa, né? Ele significa, esse bife que nós comemos é steak, ao passo que beef significa carne de gado de modo geral. Continuando. Vamos ver mais uma palavrinha aí. Chef, a palavrinha chef. Chef, então, é igual assist. Chef, ele significa chefe, só que de cozinha, então é um chefe bem específico, tá? O chefe, de modo geral, ele vai ser chamado, então, de boss, tá? Chefe, então, de modo geral, é boss. Mas quando eu quiser me referir a chefe de cozinha, chef, então, é a palavra que eu devo utilizar. Então, ela é uma palavra que pode ser falso cognato, e em um outro contexto ela pode ser um cognato, tá certo? Se eu for falar de um chefe de cozinha, chef é um cognato. Se eu for me referir a um chefe de modo geral, aí é um falso cognato, o significado é boss. Continuando. Cigar. Cigar, então, significa cigarro, tá? Aliás, ele significa charuto. Cigar significa charuto, e cigarro, como leva a crer que seja, é cigarette. Cigarette. Então, cigar significa charuto e não cigarro, e enquanto que cigarro vai ser cigarette. Continuando. Lembrando, né, que são palavrinhas aí que nós temos, utilizamos bastante no nosso dia a dia, né, em língua inglesa, várias leituras vão encontrar isso. A palavrinha curse, curse significa xingar, xingar de modo geral. E se parece com curso, mas não é. Curso em língua inglesa vai ser curse, uma das traduções possíveis, tá? Repare que há uma diferença, inclusive, de escrita, de grafia, tá? Então, a palavrinha curse significa xingar, tá certo? E não é curso, então ela é um falso cognato. Vamos lá? Continuando, então, falando de falsos cognatos, a palavrinha data não é data, ele não tem a tradução data, e sim, ele significa dados, dados de modo geral. Data, né, não é data, e sim dados. Data em língua inglesa é date, que também pode ser encontro, né, marcar um encontro, date. Outra palavrinha aí. Então, gente, todas as palavrinhas que nós vimos, né, são palavrinhas
que nós utilizamos, nós vemos bastante no nosso dia a dia, tá? São palavras chamadas de falsos cognatos, aquelas que se parecem com outras em língua inglesa, tá certo? Agora, gente, nós vamos então aí para a nossa DLE colocar em prática aquilo que nós acabamos de ver na aula sobre false cognates. Olha só. Questão 1, gente. Olha só, esse tipo de questão é uma que vocês vão encontrar assim, muito nas avaliações, nas provas, no Enem, né? Todos esses tipos de testes são as charges, né? Porque ele faz um mix ali das imagens com a escrita. Então, ele requer uma interpretação bem ampla. Nesse caso aqui da charge, olha só. As charges são formas de críticas com humor. A charge proposta faz uma crítica. Aí você tem ali o texto, né? Help me, I haven't eaten beef in 6 months. I am broke, jobless, and I don't want to starve. Aí, né, o que o outro personagem vai fazer? Well, ok. Aí entrega uma arma para esse cidadão que pediu, que falou tudo aquilo ali que eu não vou falar, porque esse é um trabalho de vocês. Aí tem na sequência aí as possíveis respostas, né? Letra A fome, a crise econômica, desemprego, enfim, nós temos a letra A até a letra D, vocês vão encontrar então, né, essa charge faz uma crítica. Que tipo de crítica que faz? Então vocês vão analisar a charge, né, vão interpretá-la e vão encontrar a resposta correta. Na sequência aí nós voltamos com a interatividade.
Hi guys, I'm back. Estamos de volta então com o nosso momento aí de interatividade, que realmente nós vamos fazer aí a correção dessa DLI. Vamos ver então primeiramente algumas respostas aí dos nossos alunos. Já vi que o chat ali está bombando, né? Estava acompanhando até agora. O pessoal apostando bastante aí na letra D. Algumas divergências, mas a maioria aí apostando na letra D. Vamos falar alguns nomes aqui dos nossos alunos. A Glenda dizendo que é a letra D. O Jorge dizendo que é a letra D. Graziele, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. O pessoal do Rio Preto da Eva sempre participando. Letra D também, né? Apostando na letra D. Aí, Lohane, letra D. Daí nós temos a Andri, letra C. Luana, letra D. Aí nós temos o Alexander, letra D. Thelma, letra D. Vamos ver o Cauã, letra D. Nós temos então a Liv, letra D. Antônio, letra C. Wagner, letra D. Olha só, Cleice Kelly, letra D. O Gabriel, aliás, Gabriele, tá, gente? Desculpa quando a gente fala o nome de vocês aí diferente, tá? Porque às vezes está tudo junto aqui, a gente não consegue identificar bem o nome, tá? Então, perdão aí se a gente cometeu algum erro. A Gabriele aí da Escola Estadual Rio Preto da Eva também dizendo que é a letra D. Aí a Júlia dizendo que é a letra D, da Escola Otávio Mourão. O Marcos Vilhame dizendo que é a letra D, da Ruth Prestes. Luciano, letra D. Daviane apostando na letra D. Ilan, letra D. Nayana, letra D. Pessoal, a maior parte dos nossos alunos então apostando que é a letra D a resposta correta. Tem algumas divergências ali. Eu percebi que estão aprendendo a lidar com o chat. É muito importante quando vocês colocar o nome de vocês, coloquem a resposta correta e coloquem o nome de vocês por extenso, porque às vezes está tudo junto ali e a gente não consegue identificar. Por exemplo, quando é Gabriel, Gabriele, por exemplo, então quando é Gabriel e o segundo nome começa com L, por exemplo, então a gente já vai falar Gabriele, tá? Então, coloquem a resposta ali, por exemplo, letra D, e o nome por extenso de vocês, que a gente não erra, tá certo? Então, uma dica aí, já vi que alguns já estão seguindo, fazendo dessa forma. Então, é uma dica aí para todo mundo. Colocou a resposta? Coloca o seu nome por extenso aí para facilitar. Então tá, a maioria das pessoas, dos alunos aí apostaram na letra D. Vamos ver se a resposta é essa mesmo? Então, nós temos essa questão, que é uma charge bastante comum, bastante utilizada aí nas provas, nas avaliações. Então, as charges são formas de fazer críticas. De fato, elas utilizam muito isso, né? A crítica através do humor. A charge proposta faz uma crítica. Então, a primeira coisa que vamos fazer, gente, quando se deparar com questões como essa, vamos prestar atenção em toda a imagem. O que essa imagem está falando? A imagem é uma forma de texto, você deve ter visto aí, né? Nas aulas de língua portuguesa. Vocês vão olhar todos os elementos, né? Aqueles personagens, né? Quem são essas pessoas, como é que elas são vestidas, então todo aquele contexto da imagem. Essa imagem, ela é muito rica, ela diz muito sobre essa charge. Aí esse cidadão aqui fala: Help me ajude, I haven't eaten beef in 6 months. Eu não como carne de gado, né, em 6 meses. I am broke, eu estou quebrado. Jobless, sem emprego. And I don't want to starve. E eu não quero morrer de fome. A palavrinha to starve significa morrer de fome mesmo, né? Chegar à inanição. E aí, o que esse cidadão, né, essa pessoa bem vestida, bem. O que ele entrega? Ele entrega uma arma para essa pessoa. Né? O que essa imagem fala? Ele pediu comida, né? Ele disse que não come carne há 6 meses, está quebrado, sem trabalho e não quer morrer de fome. Então, essa pessoa vai entregar para ele uma arma. Na sequência, aí nós temos as opções. Letra A fome. Né? Ele faz uma crítica, né? Essa charge faz uma crítica. A fome, a crise econômica, o desemprego. Não se faz crítica à fome, né? Propriamente dita. Você pode criticar o sistema ou alguma forma que faz você passar fome, mas a fome em si você não critica. Então, já está descartado, né? Não teria como. Na letra B, o desarmamento da população e fome. Bom, não é desarmamento, ele entregou uma arma ali para a pessoa. Então, na verdade, a crítica não trata desse ponto de vista e, além do mais, não se critica a fome. Critica o que faz a pessoa passar fome. Letra C, o desemprego. Sim, ele fala de desemprego no texto, né? Jobless, sem emprego, né? A crise econômica.
Você pode criticar a crise econômica, sim, mas o desemprego, né, também. E o desarmamento da população. Então, o desarmamento da população ali, naquele contexto, não é isso que passa. Aí a resposta correta mesmo, a grande maioria acertou, é a letra D. Então, repara que aquela pessoa lá, né, ouviu tudo, o problema que aquela pessoa estava passando e entregou uma arma para ela. Então, as políticas sociais que ignoram as reais necessidades dos cidadãos e o armamento da população. Então, a crítica feita nessa charge é uma crítica às políticas sociais, de modo geral, ampla, que ignora as reais necessidades dos cidadãos e o armamento da população. Quer dizer, ele critica duas coisas, então, dentro dessa charge. Aí eu vou mostrar para vocês agora a resposta correta, né? Só confirmando a letra D e o comentário. A chave para responder essa questão está na combinação entre texto e imagem. O texto evidencia que o sujeito está passando por dificuldades, sem emprego, quebrado e sem comer carne bovina há 6 meses. De fato, fala isso, né? O jogo de palavras e imagem evidenciam que ele está nessa situação devido a um cenário de crise. Sim, a própria imagem, né? Uma situação ali de lixo, de abandono mesmo, né? Deixa claro isso. Que acabou com o seu padrão de vida. Então, é algo que está pior agora, né? Naquele momento ali da charge. Outro ponto importante é a analogia entre quem entrega, aquele cidadão bem vestido, quem entrega a arma ao invés da esmola, e o poder público. Então, aquela pessoa, naquele contexto, ali, todo bem vestido, significa o poder público, né? Uma analogia, que não entende a real necessidade do cidadão, que está passando fome, que está sem trabalho e tudo mais, e se preocupa, então, com o armamento, ao invés de resolver o problema que, de fato, estaria acontecendo. Então, essa é uma crítica, né, feita ao armamento, né, da população, e pelo fato aí, então, de não ver as reais necessidades da população, né? Nesse contexto ali, há uma preocupação com uma coisa que não é de fato importante. Tá certo, gente? Agradecemos a participação de todos vocês aí na nossa aula de hoje e a gente se vê por aí nas próximas aulas. Bye, bye! Olá, caros alunos do Aula em Casa. Então vamos para mais um momento aí de educação física, não é isso? Olha aí, ó, meu nome, professor Marcos Melo, só para relembrar. E vamos ver qual o conteúdo da aula de hoje. Vamos ver. Tá aí, ó, aula 88, né, educação física, sistema cardiovascular no exercício físico. Então nós vamos aí entender como funciona, né, o sistema cardiovascular. Né, que vocês vão já ver o que é nessa imagem aí, ó, já dá para vocês entenderem, né? Aqui está representando o seguinte: a parte superior, né, é como se fosse não, são os pulmões, né? Aí na parte central o coração e essa emaranhada de veias e artérias lá embaixo, né, que está escrito capilares, é como se fosse todo o nosso corpo, né? Quando vocês forem analisar uma imagem dessa, vocês vão ver, ó, o que está em azul é o que nós chamamos de sangue venoso, é o sangue rico em dióxido de carbono, é aquele sangue com as impurezas, não é isso? E o vermelho é o sangue arterial, é o rico em oxigênio, é o sangue bom, ok? Então, tem essas duas cores aí para a gente poder distinguir, né? O sangue
que o coração está bombeando para todo o corpo, né, que vem do pulmão, tá vendo, ó, o vermelho? Ele sai do pulmão, vai para o coração, né? Então ele vem lá do pulmão, cheio de oxigênio, vem para o coração, aí o coração, ó, joga para todo o corpo, aí leva o oxigênio, fica rico em oxigênio e as impurezas que estiverem no outro sangue, né, já vai levando, né? Aí se torna a cor azul, vai para o coração bombeia, né, para fazer a filtragem aonde? No pulmão, a parte azul, aí joga, né, o dióxido de carbono fora, ok? É assim que funciona o sistema cardiovascular, tá bom? Isso aí é só para vocês saberem, quando verem uma imagem dessa, saber interpretar. Parte superior são os pulmões, central o coração, e a parte inferior dessa imagem é como se fosse todo o nosso corpo, ok? Mas vamos ver aí a definição do sistema aí, ó, cardiovascular. O sistema cardiovascular ou circulatório é uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, né, que põe em comunicação todas as partes do corpo. Então, o sistema cardiovascular é, como eu falei, né, é um emaranhado de quê? De artérias, veias, capilares, né, que tem que levar o sangue para todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, parte muscular, parte óssea, para todos os órgãos, não é isso? Levar o oxigênio, né, o sangue rico em oxigênio, o sangue bom, e trazer para filtrar ali o sangue venoso, cheio de dióxido de carbono, né, que são as impurezas que vêm junto, ok? Professor, para que serve isso aí? Qual a função do sistema cardiovascular? Assim como outro sistema que nós temos, né? Sistema muscular, sistema ósseo, ok? Tá bom? Vamos ver a função do sistema aí, ó. Tá aí, ó. O sistema cardiovascular tem a função de transportar o quê? Os gases, o oxigênio e o dióxido de carbono. Os nutrientes, a parte alimentar, né? Os resíduos metabólicos, né? Tudo que já foi sintetizado, metabolizado do teu corpo, o que não é aproveitado, o resíduo entra na corrente sanguínea para ser eliminado. Os hormônios, né? Fazer o transporte hormonal, né? De um órgão para outro, não é isso? Intercâmbio de materiais também. Transporte de calor, é isso mesmo. O sangue, né? Se a gente for analisar, ele está em todo o nosso corpo, né? Dos pés à cabeça, literalmente. E aí, por isso que nós temos que manter, a gente tem uma certa temperatura interna, ok? Distribuição de mecanismos de defesa e coagulação sanguínea. Então, a função do sistema cardiovascular, né? São essas aí, são muitas, ok? Tá bom? Prosseguindo aí, ó, nós vamos ver aí, né? O sistema vascular, o que tem a ver com exercício e oxigênio. Então tá aí, ó. As células musculares obtêm a energia que necessitam, né, para a sua contração por meio de dois mecanismos. Né? Na hora que você vai fazer atividade física, dependendo da atividade física, nós vamos trabalhar com dois mecanismos. O primeiro é o anaeróbico, né? Anaeróbio ou anaeróbico, tá? E o aeróbio, né? Ou aeróbico, né? Mas, professor, que é isso? Que bicho é esse? Que sistema é esse, né? De contração muscular. Então, o que acontece? São dois mecanismos diferentes, né? Vamos ver na próxima imagem aí, ó. Olha aí que bacana, né? O pessoal correndo, né? Legal no parque. Os exercícios aeróbicos, né? A fonte aí primária de energia que você vai precisar todo o tempo é o quê? Né? É o oxigênio, ok? Né? Coração acelerado, pulmão a todo vapor, é uma fonte de energia e senão você não vai conseguir. Se você não tiver um condicionamento bom para correr 5 km ou 10 km, né? Você não vai conseguir. E aí a fonte de energia vai ser uma das fontes e a principal é o oxigênio. Professor, quais são as atividades? Correr, caminhar, pedalar, nadar, jogar futebol, jogar vôlei, basquete. Todas essas atividades são atividades aeróbicas, né? Você vai ver que tem um aumento constante no batimento cardíaco, na sua respiração e por um determinado período longo, ok? Né? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, o aeróbico, exercícios aeróbicos são esses, com uma certa intensidade, né? E
com um tempo prolongado, ok? Mudando a imagem, nós vamos falar aí, ó, do anaeróbico. Opa, levantar peso, uma musculaçãozinha na academia, não é isso? Então, anaeróbico já é um mecanismo que a fonte primária aí de energia não é o oxigênio. Por que eu botei o exemplo do levantamento de peso? Você está aí na academia, você vai levantar, né? Você vai fazer uma rosca bíceps, né? Aí vai, faz 10 repetições, opa, para descansar. Entendeu? Olha aí, ó. Você para fazer 10 repetições, você não vai gastar de repente nem 1 minuto. E aí já para dar uma descansada, né? Então a fonte primária aí já vai ser outra. Não vai ter oxigênio, professor? Vai, mas vai ser outra. Vai ser a glicose, né? É uma das fontes que tem aí na corrente sanguínea, os carboidratos, né? O ATP-CP, que é uma fonte menor ainda dentro da fibra muscular, ok? Então, é um outro mecanismo, onde a fonte primária de energia não é o oxigênio e a duração é pequena, tá? Uma natação aí de 25 metros rasos, 50 metros rasos, uma corrida de 100 metros rasos, né? O Bolt lá, ele nem consegue respirar direito, na verdade ele enche ali, saiu, o tempo que ele vai gastar para soltar todo o ar do pulmão é o tempo que ele já acabou de correr, dá 9 segundos, quase 10 segundos, né? É muito pouco tempo. Tem que ter muita explosão. E ele precisa de quê? De força, não é isso? Então, ele não vai estar usando assim o oxigênio como fonte primária, entendeu? Um mecanismo aeróbico, a fonte primária é o oxigênio e são atividades de longa duração. E o anaeróbico são atividades de curta duração e a fonte primária não é o oxigênio. Vamos ver agora aí em relação às adaptações ao exercício. O coração, por exemplo, né? A primeira alteração corresponde ao aumento da quantidade de sangue bombeado, né, pelo coração para o aparelho vascular, né? A adaptação aí do sistema, né, respiratório, né, o cardiovascular, né, com o coração. Então, quando você começa a fazer atividade aeróbica, né, ou até mesmo anaeróbica, você vai ter um maior bombeamento, você vai fortalecer o seu coração. Então, você vai melhorar, né, esse irrigamento de sangue na sua corrente sanguínea em todo o seu corpo. Olha só que imagem bacana aí, ó, que vai vir, né? Então está representada por essa próxima imagem aí, vamos ver? Aí, ó, né? Tá vendo? Coração, essa é a adaptação da atividade cardiovascular, ok? Uma outra adaptação que nós vamos falar é em relação à pressão arterial, ó. O aumento do volume sanguíneo, né, do sangue expulso pelo ventrículo esquerdo tem repercussão nas grandes artérias. O volume vai ser o quê? Maior, né? Então, você vai ter na verdade, você vai se condicionar, o seu coração vai fortalecer, você vai ter tanto a sístole, né, que é a contração do coração mais fácil e o relaxamento também mais fácil, ok? Prosseguindo, vamos ver aí, ó, o médico aferindo a pressão. É assim que a gente consegue aferir a nossa pressão para saber se ela está num patamar de normalidade, ok? Uma outra adaptação é em relação à árvore vascular, nós já comentamos aí rapidamente, né? É a distribuição do fluxo sanguíneo corporal. Este mecanismo, produzido através da dilatação e contração das artérias dos vários órgãos, tem a missão de aumentar o transporte de oxigênio nos tecidos. Então, quando você está trabalhando o seu sistema circulatório aí, né, ou cardiovascular, você vai ter uma melhora nas contrações desses tubos, né, nas artérias, nas arteríolas, nas veias, nos capilares. Com isso vai facilitar o quê? O transporte de oxigênio para todo o tecido. O que a gente chama de tecido, gente? Pele, coração, pulmão, rins, tá bom? Todo o seu organismo. Uma outra adaptação é a parte respiratória. Nós já falamos também, ó, garantir uma maior entrada de oxigênio, né, para os pulmões e uma maior eliminação do dióxido de carbono para o exterior. Então, essa troca gasosa vai ser muito melhor quando você tiver com essa parte cardiorrespiratória melhor, né, bem condicionado, ok? Tá bom? E também vai trabalhar muito bem também, olha só nessa imagem, ó. Fora isso aí, ó, você vai ter uma melhor absorção, vai melhorar até
através dos canais de entrada aí, né, desse oxigênio e da eliminação, ok? Tá bom? Uma próxima adaptação é a parte muscular, pelo aumento da capacidade de absorção de oxigênio, que nós já falamos, né, das células musculares a partir da circulação sanguínea. Não vai ter uma melhor irrigação? Então, a parte muscular vai ter uma melhor alimentação, não só de nutrientes, como de oxigênio, ok? Olha só essa imagem também, ó, muito legal, né? Bacana, né? A progressão aí, tá? E quais são os tipos, professor, que nós temos de vias para levar o oxigênio, ou então o sangue rico em oxigênio, e trazer o sangue rico em dióxido de carbono? Tá aí, ó. Nós vamos ver aí, ó, tipos, né? E características dos vasos sanguíneos. Nós temos as artérias. A função das artérias é levar sangue oxigenado para os órgãos, não é isso? Falou em sangue arterial, falou em artéria, é sangue rico em oxigênio. As arteríolas são os menores vasos arteriais, tá? Arteríolas são os menores vasos arteriais. Então, as arteríolas são pequenas, mas elas levam o quê, professor? Oxigênio, ok? Prosseguindo ali, ó, vamos ver os capilares. Os capilares são, né, onde os nutrientes, gases, águas e solutos são trocados entre o sangue e o tecido. Tá vendo na imagem aí, né? Dá para vocês terem uma noção. Então, é através dos capilares, que são os menores vasinhos possíveis, né? Que estão nos órgãos aí, no músculo, no coração, no fígado, no rim, né? É através aí deles que vão ser feitas essas trocas aí, ó, né? Dos nutrientes, gases, águas e solutos, ok? E aí, por último, nós temos aí as vênulas e veias. As vênulas são estruturas de paredes finas e as veias contêm a maior porcentagem de sangue de todo o sistema cardiovascular. E nós já comentamos, né? As veias, falou em veia, falamos em sangue rico em oxigênio? Não, professor. Falamos em sangue rico em dióxido de carbono, tá? Então, assim, você vê que a quantidade delas é bem maior do que as artérias ou arteríolas, para poder eliminar mais fácil ainda aí, né? Não só o dióxido de carbono, como também transportar os resíduos metabólicos de todo o nosso corpo para ser eliminado, ok? Tá bom? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula de hoje, mas vamos ver aí agora qual vai ser a nossa DLI. Vamos ver. Então tá aí, ó. O sistema circulatório atua diretamente com a atividade física por questões de fornecimento de energia pelo oxigênio, onde vimos o sistema aeróbico que o utiliza, né? E o anaeróbico que não o utiliza. Sendo assim, dê exemplos de atividades físicas que utilizam cada um deles. Então, vocês colocam aí para mim, ó, professor, o sistema aeróbico, a atividade é essa, essa e essa. O sistema, né, o mecanismo anaeróbico, a atividade é essa, essa e essa. Ok? Vão participando aí que eu já vou olhar ali no chat, rapidinho.
olá. Então voltamos, já deu tempo aí de vocês anotarem, como eu estava vendo aqui no aplicativo, né, do Aula em Casa. Olha aí, ó, o Arthur colocou aeróbico, bicicleta. Andar de bicicleta é uma atividade muito boa, além de trabalhar a parte cardiorrespiratória, né, você vai fortalecer os seus membros inferiores. Ainda mais trabalhar com aquela bicicleta que tem marcha, que bota dificuldade e tudo, né? Aí a Ana Paula, ela colocou aqui, a escola está acompanhando, tá. A Júlia, né, aeróbico, correr, né? E o anaeróbico, levantar peso. Então tá aqui também, o Arthur colocou aeróbico, levantar peso. Realmente, o levantar peso aí pode ser tanto numa academia, uma musculação, como pode ser um trabalho que tem muito aí no CrossFit, né? E outra categoria também aí de levantamento de peso, tipo halterofilismo. Muito bom. Deixa eu ver mais alguém aqui. Tá aqui, ó. A Maria, né? Colocou aeróbico, caminhar, correr, né? E anaeróbico, musculação. Ok, vamos ver mais alguns aí no chat aí, ó, na televisão, vamos ver. Tá aí, ó. A Maria colocou, né, caminhar, correr, e o anaeróbico, a musculação. A musculação é um excelente exercício aí anaeróbico, tá bom? Vai ajudar muito, ainda mais se você está chegando aí próximo à terceira idade, é ótimo. Tem mais alguém, diretora? Vamos ver. Aí, ó, Darlan, né, colocou ali, ó, o anaeróbico, salto, musculação e provas de velocidade. Isso mesmo. A energia de um salto, né, é igualzinho, né, se a gente for analisar, com prova de velocidade, né, Darlan? Tá, parabéns, isso mesmo. Então ela se torna uma atividade anaeróbica, né, porque você não tem nem tempo de respirar, né, para fazer o salto, ok? Tem mais alguma, diretora? Tem aí, ó, a Glenda, correr é o aeróbico, e o anaeróbico é levantar peso de uma forma geral. É isso aí, tá bom? Ok, então vamos dar uma olhadinha agora aí no nosso gabarito, né? O que nós colocamos lá, né? E aí a gente faz mais alguns comentários. Então tá aí, ó, né? Nós colocamos aí que o sistema aeróbico, nós temos aí as corridas de longa distância, né? Que no caso aí seria as maratonas, né? As maratonas é um exemplo, né? 5K, 10K, 20, né? As caminhadas, é isso mesmo, as caminhadas aí que vocês fazem de 30 minutos, 40, 1 hora, as aulas de ginástica. Que ginástica, professor? Aula de ginástica aí, ou na academia, ou no centro social, não é isso? Body jump, body pump, ginástica localizada. Por quê? São atividades de longa duração, né? A natação, né, de longa distância, é isso mesmo. 100 metros, 200 metros na piscina, é longa distância. Ou fazer uma travessia, como acontece nos triatlons, né, que eles têm que nadar não sei quantos quilômetros, né, bacana. Então, é um sistema, né, um mecanismo aeróbio. Assim como outras, jogar futebol, jogar basquete, o vôlei, tá? Andar de bicicleta, ok? Tudo isso aí são atividades aeróbicas. Vai trabalhar muito bem o sistema cardiovascular, vai fortalecer ainda mais o seu coração. O sistema anaeróbico, nós colocamos a musculação, a corrida de alta velocidade e curto tempo, não é isso? Então, a musculação, como nós falamos, se você for analisar, né, você faz um movimento, um exercício, né, o professor passa para você lá 3 séries de 10 repetições, 3 de 8, 3 de 15, não vai demorar mais do que 1 minuto para fazer uma sequência, né? Você vai respirar, vai descansar. Então, qual é a fonte primária de energia ali, né? É a glicose muscular, o glicogênio, ok? E vai respirar um pouquinho, depois volta de novo. A corrida de 100 metros raso, né? Lá eu dei o exemplo do Bolt. Pô, o Bolt demora nem 10 segundos, acho que é 9 ponto alguma coisa. Eu vi uma vez foi uma entrevista, foi um documentário que falava lá que o atleta nessa modalidade, ele enche o pulmão e não dá nem tempo de ter uma nova inspiração. É o tempo que ele gasta ali só para soltar o ar, é a distância que ele percorre, né?
A natação também, ela é uma atividade aí, se for, né, 50 metros rasos, não dá nem tempo dele ficar trocando ali, né, fazendo a respiração. Os saltos, como o colega aí de vocês colocaram, né, um aluno daí colocou, os saltos também, se a gente for analisar, é uma atividade de curta duração e vai ter que ter uma alta intensidade para fazer o salto, né, independente do tipo, tá? Vocês estão de parabéns aí pela participação de vocês e até um próximo momento.